6 horas e 57 minutos. Todo mundo já sentiu alguma dor na vida, mas o que preocupa os médicos é quando ela se torna parte do dia a dia. E com isso vem a automedicação. Para conscientizar a população sobre como tratar o problema, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor realiza hoje em Fortaleza uma palestra aberta ao público. Para tirar dúvidas sobre o assunto, nós convidamos a anestesiologista Inês Melo, que faz parte da sociedade. Bom dia, doutora Inês. Bom dia, João. Quais são os principais fatores que contribuem para as pessoas sentirem dor? 30 a 40% hoje da população brasileira sofre com dor crônica, né? E são dores devidas a alterações musculares, a hérnia de disco, a dor de cabeça e dores musculoesqueléticas. Agora, existem comportamentos que fazem as pessoas sentirem dor? Um comportamento de risco, podemos dizer assim? Pacientes que sofrem traumas, né, eles podem, com muita frequência, que realizam esforços, digamos, repetitivos, podem ser mais susceptíveis a gerar dor. As dores ligadas ao esforço repetitivo, ao trabalho também, as doenças ligadas ao trabalho, elas estão no topo da lista das reclamações? Digamos que sim, as doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, né? Pacientes que realmente trabalham em fábricas, operadores de máquinas, que tendem ao longo da sua vida ter dor osteoarticular. E sempre vem a questão da automedicação. Qual é o conselho, então, dos médicos? Sempre é procurar um médico, por mais que aquela dor não seja diária? Hoje se trata a dor de forma regular, né? Quando se fala na automedicação é que ela não seja feita de forma indiscriminada, no balcão de farmácia, usando medicamentos que a longo prazo poderão ocasionar efeitos adversos, colaterais importantes, como lesões no fígado, nos rins. Os anti-inflamatórios, por exemplo, usados de forma indiscriminadas, eles poderão gerar dor no futuro, né? Então, o importante é que esse paciente trate a sua dor de forma regular, mas que seja orientada por um médico. Doutora Inês, a gente vai dar uma paradinha, que nós temos algumas perguntas da população. Vamos começar com a da zeladora Ana Freitas. Doutor, alguns remédios podem mascarar a dor? Não, hoje nós tentamos quebrar esse paradigma. Não se espera ter o diagnóstico para se tratar a dor, né? Muitas vezes o paciente chegava, digamos, numa emergência médica, sentindo dor e não era tratada essa dor até que tivesse o seu diagnóstico. Hoje nós sabemos que o correto é tratar, é medicá-lo naquele momento de emergência e então ele realizar todos os exames que forem necessários para se poder ter o diagnóstico correto da sua dor. Se investiga, mas o paciente sem sentir dor. Sem sentir dor. Quanto mais o paciente experimenta dor, hoje nós sabemos que se gera memória de dor, né? A dor aguda não tratada, ela vai gerar o que nós chamamos de dor crônica. E as dores crônicas são dores que realmente geram muito mais sofrimento no ser humano e que vão ter necessidade de um acompanhamento, de uma equipe multidisciplinar, digamos assim, para poder tratá-lo de forma correta. Outra pergunta, doutora, é da vendedora Aurilene de Souza. Vamos ver. Doutor, eu gostaria de saber se o câncer sempre provoca dor? Muito boa a sua pergunta. Hoje nós temos que quebrar esse mito de que o paciente com câncer morre e sofre com dor. Não. 90% das síndromes dolorosas hoje relacionadas ao câncer, elas são bem controladas apenas com o tratamento medicamentoso, com o uso de analgésicos opioides, como a morfina, por exemplo. Existe um mito muito grande de que a morfina só deve ser usada quando o paciente se encontra numa fase avançada, numa fase final da vida. Isso é um mito que nós aproveitamos a oportunidade para quebrar, porque quanto mais cedo nós tratamos a dor física do paciente, menor vai ser o que nós chamamos de dor total, que é aquela dor em que compromete o paciente como um todo, né? Em que tanto a parte emocional e espiritual é comprometida. Não apenas por já sofrer com a dor, até mesmo pelo próprio diagnóstico da doença. Então vamos a mais uma perguntinha, é do radialista Pedro Coelho.
Doutor, eu queria fazer a pergunta seguinte, que segundo eu ouvi falar que os idosos comendo 2 bananas durante o dia alivia todas as dores que eles sentem todos os dias. Tem idosos que parecem todo dolorido e se é verdade que se ele comer 2 bananas alivia as dores do corpo. Trabalhos relacionados científicos exclusivamente com isso eu desconheço, mas eu acredito que pela a banana ser muito rica em potássio, né, talvez seja por isso que de repente haja alguma melhora nas dores musculares, digamos assim. As chamadas cãibras, é isso? Aliviam? Isso, né, é por isso que os atletas usam muito alimentos ricos em potássio. A né? banana, o bagaço da laranja. A água de Água de coco, coco. né, os energéticos têm muito potássio. Ok, agora vamos à pergunta de Rafael Felipe, que é supervisor de telemarketing. Doutor, é verdade que a doença renal é a pior dor do ser humano? A cólica nefrética é tido realmente como uma dor muito intensa, né? Como, se comparando à dor do parto, à dor do infarto do miocárdio, são descritas realmente como dores de forte intensidade. Como é que a gente identifica? É pela região dos rins? Na região lombar. Normalmente a cólica nefrética ela é irradiada, referida na região lombar, agora pode ter manifestações atípicas, diferentes. Ok, agora a última pergunta é da professora Lúcia de Fátima Bezerra. Vamos ouvir. É verdade que a fé ameniza a dor? Eu acredito que sim. Hoje, o suporte emocional e espiritual é fundamental nos pacientes que são portadores de dores crônicas. Você ressignificar valores, você fortalecer a sua fé, com certeza isso no final dá um resultado mais positivo no alívio das dores. Agora, doutora Inês, muita gente se queixa das dores de cabeça, principalmente as mulheres que passam por aquele período pré-menstrual, que tem muita enxaqueca. Como é que isso pode ser amenizado? Hoje as cefaleias crônicas, né, diária, elas são tratadas de forma regular. Existe o tratamento que nós chamamos abortivo, que é utilizado no momento das crises da cefaleia, e o tratamento profilático, que é aquele em que o paciente utiliza a medicação de forma regular, diariamente, evitando assim o aparecimento de crises de formas muito frequentes. São medicamentos diferentes, você se toma direto, todo dia, para prevenir? Isso, nós utilizamos medicamentos como anticonvulsivantes, por exemplo, para tratar dores de cabeça, medicamentos antidepressivos. E qual especialista a pessoa deve procurar? Um neurologista? É importante que sempre ele faça o diagnóstico com a ajuda dos neurologistas, e o clínico de dor também auxilia muito no tratamento dessas síndromes dolorosas. Bom, todas essas explicações vão estar sendo feitas hoje na palestra, que é aberta ao público. Eu queria que a senhora dissesse o local, o horário, chamasse a população. Pois não. O 9º Congresso Brasileiro de Dor tem início hoje com a palestra às 14h30 da doutora Fabiola Misson, que vai falar sobre, inclusive, uma campanha que é apoiada pela Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, que é Pare a Dor. Né? Nela nós vamos contar com a presença do jogador de vôlei, que é o Nalberto Tavares, que também vai dar um depoimento de como ele superava a sua dor. Nesse nosso congresso nós vamos estar reunindo conferencistas internacionais e nacionais que têm um poder de conhecimento muito grande no que diz respeito a todos os tipos de dores. E o local? O local será no Centro de Convenções, às 14h30 hoje terá início. Ok, doutora Inês Tavares, muito obrigada pelas suas explicações ao vivo aqui no Bom Dia. Obrigada. Bom dia. Daqui a pouco